Você vai ver nesse vídeo, Ancião Salvador Bueno tenta processar o crítico Josafá Agra, mas ele vai embora, ele corre do processo. A CCB está pagando contas particulares dos seus anciões do Brás? A CCB estaria usando anciões e cooperadores como laranja em processos processuais contra críticos e contra Josafá Agra? Isso tem materialidade e eu vou mostrar para vocês o que evidencia essa suspeita. O que faz com que essa suspeita venha à tona? Será que por trás de todos esses processos que estão movendo contra mim e contra outros críticos, a CCB estaria por trás disso tudo? É a CCB que estaria financiando essa chuva de processos? Tudo isso você vai ver agora, nesse vídeo. Vou mostrar provas aqui nesse vídeo para que vocês vejam que aqui a gente não vai levantar uma suspeita sem antes ter uma evidência clara sobre isso. Se a gente tenha uma prova material, alguma coisa para mostrar a vocês, e é exatamente essas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom, irmãos, tá aqui. Eu vou mostrar passo a passo aqui alguns documentos, algumas provas aqui para vocês, de tudo isso que a gente veio questionar aqui nesse vídeo, veio falar com vocês. Bom, Salvador Bueno, junto com o advogado Celso Slompo, acho que é esse o nome, eles tentaram ajuizar um processo contra mim, né? Tem lá as iniciais lá, um processo até bem assim, no meu ver, bem poluído, ou seja, muita cor, muita figura, sabe? Um negócio difícil de você ver. E o juiz respondeu para eles: eu nem fui intimado, eu nem fui comunicado pela justiça. Ou seja, o processo morreu no ninho, né? Em uma gíria popular. E eu vou explicar para você por quê. Quando eles mandaram aquele processo, o juiz percebeu que eles parece que estavam usando Salvador Bueno para defender a CCB. Uma espécie de como se o Salvador fosse um representante, mas não pode, porque a congregação já me processou. A congregação, ela já me processou e já perdeu o processo. Então, até quando eles podem ficar abrindo o mesmo processo? Então, fica difícil. Então, parece que a ideia aqui foi: vamos usar outra pessoa, ou seja, vamos usar o Salvador Bueno para a gente defender a honra da CCB, que é o que ficou nítido lá no processo e até o juiz percebeu. Aí o que o juiz está fazendo com essa decisão aqui, ó? O juiz está pedindo para eles emendar, ou seja, corrigir ou colocar a CCB, eu não sei se esse é o termo correto, no polo ativo, ou seja, vocês têm que colocar ela, vocês estão tentando defendê-la. Você tem que colocar a congregação cristã aí. Você tem que colocar ela, porque vocês estão falando tanto dela, defendendo tanto a CB. Então foi isso que decidiu aqui o juiz. Eu vou até ler aqui para vocês rapidamente, tá? Esse aqui era um processo que não chegou a ser processo, eu não fui intimado, nada. Né? Isso aqui porque tem vários amigos meus que são advogados e eles ficam acompanhando e falaram, olha, tá entrando um processo aí, hein? Tá entrando um processo aí contra você aí, né? E eu vi as iniciais de Salvador Bueno, o Dr. Celso Slompo, né? Que é o que tá atuando para ele. E tá ali, procedimento comum civil, práticas abusivas, né? Que foi o que eles pediram lá, prática abusiva. Salvador Bueno das Neves, tá ali no documento, tá? Eu vou até aumentar um pouco mais para vocês verem, ó. Deixa eu puxar pro lado, aqui, ó. Salvador Bueno das Neves, tá vendo aí? Salvador Bueno das Neves,
Josafá Agra de Santana. Outros aqui eles também colocaram no processo o próprio Google, né? Não, vamos processar o Google também. Aí o juiz falou, o juiz de direito, Ricardo Del Piso, falou, a mera condição de fiel ou membro de determinada congregação religiosa não confere ao indivíduo a prerrogativa de atuar como um substituto processual de toda a coletividade. Ou seja, não é porque você é membro que você pode representar toda a coletividade. Semelhante à lógica empresarial, onde um acionista individual não representa a companhia em sua integralidade. O membro da congregação não se confunde com a própria instituição religiosa. Ademais, cumpre ressaltar que, caso fosse admitida tal legitimação individual, haveria sérios riscos de pulverização e multiplicidade de ações sobre o mesmo tema, o que poderia ocasionar insegurança jurídica, decisões contraditórias e uma loteria para obtenção de liminares. Muito bom o juiz aqui, né? E aí ele segue. Da mesma forma como no passado conheceu-se a ilegitimidade ativa de um policial militar, de um juiz, de um professor, de um integrante de partido político, por exemplo, de ingressar com ações por conta de supostos ataques às suas classes, genericamente consideradas. Também não se pode autorizar, no presente caso, que um ministro ou membro de congregação religiosa solicite a proteção dos interesses de toda uma coletividade por carecer de legitimidade ativa para tanto. As congregações religiosas, como regra, possuem personalidade jurídica própria e representantes legalmente constituídos, sendo estes os legitimados para a defesa dos interesses institucionais, conforme dispõe o artigo 44.1 do Código Civil. Ou seja, ele está falando, olha, a instituição ela tem pessoas para poder representá-la. Ela tem pessoas devidamente qualificadas lá para poder representá-la. E o Salvador, ele é presidente da CCB, mas ele não está nesse processo representando a CCB. Porque se tivesse o nome que deveria aparecer lá, era o da CCB, não o dele. Entendeu? Ele é representante assim, né? Como a CCB é um órgão inanimado, ou seja, ela não é uma pessoa, aí ele vai responder por ela, ele vai lá, mas o nome que entra na ação não é o dele, é o da congregação. Então aqui, né, é ele quem está abrindo o processo. E calma que vai ter mais coisa aqui, tá? Você vai ver aqui, eu vou falar de coisas aqui como CCB pagando conta do Salvador Bueno. Olha aqui. Aí ele diz, né, sendo esses os legitimados para a defesa dos interesses institucionais, conforme dispõe o artigo 44 do Código Civil. Prazo de 10 dias para emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Ou seja, ou vocês emenda, corrige o que o juiz está falando assim, ou vocês corrigem isso e colocam a congregação aí como como é que fala? A parte processual, ou vai ser indeferido. Aí ele fala o número ali do processo e tal. Beleza. Vamos ver, isso aqui foi a resposta do juiz à congregação, é uma decisão. Vamos ver agora qual foi a decisão que eles tomaram, a congregação. Porque aqui eles estão sendo intimados, eles têm um prazo de 10 dias para poder se manifestar. E eles se manifestaram. Vamos ver o que a congregação respondeu. E aqui você tem a resposta da congregação, né? Um papel timbrado pelo escritório de advogados que representam aí a congregação cristã no Brasil. Ou seja, ela defende os interesses da congregação cristã no Brasil. E ali você tem a resposta. Vamos ler a resposta. Ao doutor juízo da 2ª Vara Civil Fórum Central Civil da Comarca de São Paulo, São Paulo. Aí tem o número do processo. Requerente, Salvador Bueno das Neves. Requerido, Josafá Agra de Santana. Requerida, a outra parte requerida, Google Brasil Internets Limitadas. Aí ele diz, Salvador Bueno das Neves, devidamente qualificado no processo epígrafe,
processo número tal, por meio de seu advogado constituído nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 485, inciso 8º do Código de Processo Civil, requerer a extinção do presente processo. Olha aqui, desistiram do processo só porque foram intimados a colocar a CCB no processo. Por que não colocaram? Era tão simples, não, tá bom, a gente vai colocar aqui, né? Por que não colocaram? Porque já perderam o processo? Porque sabe que isso ia ser um tiro no pé? Segue adiante. Sem resolução do mérito, em razão de desistência da ação, uma vez que o autor optou por outra composição processual. Ou seja, parece que ele está dizendo, a gente vai optar por ficar com aquele outro processo lá, né? Ou seja, uma desculpa aqui, ao meu ver, uma desculpa para poder cair fora do processo, né? Pode ser que eles venham, eles podem tentar de novo, eles estão tentando de toda forma. Nesses termos, pede deferimento. Então, nesses termos, eles estão pedindo para deferir o processo. Barueri, 21 de março de 2025. O advogado Celso Rogério Slompo. O Celso Rogério Slompo, esse que tem canal no YouTube e fica fazendo ataques a nós, conferindo a gente crimes, como ele já fez vídeo dizendo que nós somos criminosos. Os que estão aqui no YouTube, criminosos, faz parte de grupos aí, aonde eles trabalham para, como é que fala? Eles arquitetam ali, eles trabalham para criar uma milícia digital, para poder perseguir os críticos, incitando as pessoas a fazerem denúncias de vídeos e assim por diante, né? Como a gente tem aqui, né? Coisas aqui que eu não vou falar agora, ok? É terrível, né? Tá aí, ó, né? A Congregação Cristã no Brasil tentando abrir um processo e correndo do processo. Foram embora, né? Querendo abrir novamente outro processo. Aqui eles tentaram usar Salvador Bueno das Neves para defender a CCB. Aí o que eles fizeram? Se você ler lá as iniciais do processo, eles parece que é a CCB que está abrindo o processo. Porque defendendo a CCB, falando da CCB e falando um monte de coisa que não são verdadeiras. E eu lamento que esse processo desistiu. Tá? Espero que vocês peguem o Salvador Bueno novamente e venham para o processo, que a gente já tem uma estratégia boa aqui, né, para poder lidar com essa situação. A gente vai querer ouvir Salvador Bueno, né? A gente vai querer conversar com ele, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a pergunta que eu vou fazer: será que a Congregação Cristã no Brasil está pagando as custas processuais de todas essas pessoas que estão processando críticos e o Josafá Agra? Seria isso correto? A instituição pagando as despesas pessoais de seus ministros, cooperadores e diáconos e anciões? Eu tenho processo aqui, vários anciões, diáconos, e tem documento aqui também da administração da CB, parece que é a administração, orientando essas pessoas a nos processar. E aí você pega agora, eu vou mostrar no documento, a Congregação Cristã no Brasil está pagando os processos individuais dos seus anciões. É para isso que você coopera a coleta, irmão? Quando eles vão pedir dinheiro na coleta, eles falam para vocês, irmãos, vamos cooperar na coleta porque a gente quer processar umas pessoas e a gente precisa pagar o processo também de outras pessoas que são anciões, né? Eles pedem assim a coleta para vocês? Ou quando eles pedem a coleta, eles falam, irmão, tem tanto pobrezinho aí, muita necessidade na obra de Deus, irmão. A gente precisa ajudar essa irmandade que passam necessidade, a gente precisa mandar, tem grandes necessidades na obra de Deus. Qual das duas alternativas você acha que é a correta? A é a alternativa sincera, eles falando verdadeiramente para que eles querem o dinheiro. A alternativa B, usando o pobre para mascarar o pedido de dinheiro, porque na verdade eles gastam com outras coisas. Como é que fica a situação? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse processo, que não virou processo, isso aqui, eles juntaram documentos lá que prova que a Congregação Cristã no Brasil está pagando
contas individuais dos seus anciões. Eu acho que isso aqui daria uma denúncia no Ministério Público. Daria uma denúncia, ou seja, eu acho que deveria investigar isso. Será que a CCB está pagando os processos individuais dos seus anciões? Rapaz, ouça o que eu estou falando. Isso ainda vai virar um escândalo tão grande. Esses homens vão colocar um foguete no traseiro da CCB tão grande que não vai ter como reparar depois. Ou seja, estão deixando rastro para trás. Deixando rastro. Vou provar agora para vocês com documento. Bom, irmãos, essa aqui é a guia que eles têm que pagar do processo, sabe? Quando as custas processuais, eles ingressam com a ação, tem umas taxas para pagar, tá? Isso aqui tá anexado lá dentro desse negócio que seria processo. Eu não sei o termo técnico disso, tá? É esse documento aqui, é o DARI, ou seja, você entrou com a ação lá, toma, isso aqui é a taxa que você tem que pagar para poder ir para frente. Marca bem isso aqui, tá? Você vai ver no nome aqui do lado aqui, ó. Nome, razão social, Salvador Bueno das Neves. Marcou bem esse nome? Olha lá o valor. Eu vou até anotar o valor. R$ 1.522,76. Tá aqui. Agora eu vou mostrar outro documento. O documento do pagamento. Sabe aquele boleto do pagamento? Quando você paga esse boleto? Vamos ver quem foi que pagou essa conta. Alternativa A. Você acha que quem pagou essa conta foi o próprio dono do processo? A pessoa individual, civil, Salvador Bueno das Neves? Ou será que foi a Congregação Cristã no Brasil? É aí que entra a coisa. Vamos ver o documento. Ah, só mais um detalhe. Apesar que nem precisava, porque eles mesmos anexaram esses documentos lá. Olha lá o número do DARI, tá? Marca o número do DARI. Isso aqui é o meu cuidado em provar a documentação toda. Olha lá o número do DARI. 25 05 900 211 21 940. Esse é o número desse DARI, desse documento, ok? Tá ali o número do DARI, o valor do DARI, do documento, certo? Dito isso, vamos para o boleto do pagamento. Agora nós vamos descobrir quem foi que pagou este documento, que é do Salvador Bueno, o homem físico, que não está representando ninguém. O nome do Salvador Bueno. Quem foi que pagou essa conta? Foi o Salvador Bueno mesmo? É o que você vai ver agora. Esse aqui é o boleto de pagamento. É a conta do Bradesco. Coincidentemente, a congregação aparece aqui como a empresa pagadora. O nome dessa conta corrente é da Congregação Cristã no Brasil. Tá ali, ó. Comprovante de pagamento DARI. O número do controle do DARI. Olha lá, o mesmo número. 25 05 900 211 21 940. Valor R$ 1.522,72, né? Eu até anotei aqui o DARI, ó, para vocês conferir lá, o mesmo número, olha lá. Nem precisava estar fazendo isso aqui, tá? O valor eu mesmo anotei aqui, ó. Por quê? Porque eles mesmos juntaram esse documento. A pergunta que eu faço aqui está provado aqui, ó. Congregação está pagando boletos bancários de processos individuais dos seus anciões. A pergunta que eu faço é: até onde está se estendendo isso? Até onde está indo isso? Até onde vai isso? Está pagando o processo de mais quem? Os processos que eu tenho aí do Luiz Carlos, Hélio Bianco, será que a congregação está por trás desses processos também? É ela que está financiando esses processos? Processos de outras pessoas também, como o Júnior Refletir. Quem será que está por trás daquele cooperador que está processando o Júnior Refletir? Porque todas essas perguntas acabam aparecendo quando você tem prova documental aqui de que a CCB está financiando esse processo do Salvador Bueno contra Josafá Agra. A CCB está financiando, isso está provado aqui. Está provado aqui. É lamentável. E aí eu vou mostrar para vocês a sentença então. Ali ele pede a extinção, eles pediram a extinção, e aí? Mas o que o juiz decidiu? Vamos ver agora. Essa aqui é a decisão do juiz depois que o advogado deles pede a extinção, desistindo do processo, aí o juiz
da última decisão que está ali. Sentença, requerente Salvador Bueno das Neves, requerido Josafá Agra de Santana e outros, juiz de direito Ricardo Talpizol, desculpa se eu tenho falado errado, vistos. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo a desistência formulada na folha 79 e, em consequência, declaro extinto, nos termos do artigo 485, inciso 8º do Código de Processo Civil, a presente ação que Salvador Bueno das Neves move contra Josafá Agra de Santana e outros. Certifique-se desde logo o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivam-se os autos. É isso aí, desistiu. A data foi dia 22 de março de 2025, né? Questão de 5 dias atrás. Tá aí, Congregação Cristã no Brasil tentou me processar, não conseguiu, né? Tentou usar aí, talvez, o Salvador como um laranja para poder defender a CCB. O Salvador sabe disso? Ele percebe isso? Será que alguém realmente orientou? Ele falou: Salvador, peraí, olha, cuidado com esses processos que pode te complicar. Isso pode te complicar, tá? Porque você pode estar sendo usado como laranja. Ou seja, esses processos podem ser revertidos e isso pode te complicar, ok? Principalmente aí agora que ficou provado com o seu nome nesses documentos e nesse processo que tentaram abrir, está provada a sua ligação com a CCB em pagamentos da CCB de custas processuais, né, de terceiros individuais. Como é que fica a situação? Eu falei para vocês aí, tem advogados na CCB apaixonados, falando mais do que deve, principalmente nas redes sociais, criando canais no YouTube, falando coisas, e esses camaradas vai acabar criando um foguete que vai entrar no traseiro da CCB. Vocês vão ver o problema que isso vai dar ainda. Grande problema, né? Bom, é isso aí. Fica um alerta para vocês e a pergunta que eu faço aqui, eu espero muito essa resposta de vocês. A Congregação Cristã no Brasil está financiando essa chuva de processos que vem sobre a gente? Porque está aqui uma prova material e cabal de que a CCB está trabalhando aí, né, custeando o processo desse ancião. E até onde se estende isso? Eu acho que precisava de uma investigação. O Ministério Público atuar nisso daí para a gente descobrir o que está acontecendo. Não é verdade? E você? É para isso que você está dando coleta? Eles falam para vocês que quando te pedem coletas que é para usar esse dinheiro para pagar advogado de terceiros para processar aqui os críticos? Hã? Difícil, hein? Tá aí, ó. Né? Mais uma da Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.